O fundo imobiliário TRXF11 melhorou bastante e vem surpreendendo positivamente os seus cotistas. Veja só, vamos comparar 2022 com atualmente. Seu valor patrimonial saiu de 751 milhões de reais para mais de 2 bilhões de reais. Número de cotistas saiu de 58 mil para mais de 181 mil. Seus rendimentos aumentaram com o passar do tempo. Sua alavancagem vem diminuindo, saiu de 42% para 25%. Beleza, ainda é uma alavancagem alta, mas a gestora já mostrou que sabe trabalhar com esse tipo de alavancagem, então eu fico bem tranquilo em relação a isso. Sua concentração no açaí, um tempo atrás eu falava, gente, isso aqui é um risco. E veja que a gestora, sabendo disso, vem reduzindo a sua concentração no açaí. Saiu de quase 61% para os atuais 33%. E, logicamente, a concentração da receita em outros inquilinos vem aumentando. Saiu de 39% para 66% esses outros inquilinos. Ele também vem aumentando a quantidade de inquilino. Saiu de 4 inquilinos apenas, em 2023 foi para 6 inquilinos e agora 13 inquilinos. Fora a concentração das receitas nas 10 maiores regiões metropolitanas do país. Saiu de 37% para os atuais 55%. Isso aqui é muito bom porque o que é uma região metropolitana? Tem muita gente. Logicamente, quanto maior o número de pessoas, mais disputado aquele tipo de imóvel, logicamente esse fundo imobiliário sai bem na frente. Fora essa parte aqui embaixo, parte dos indicadores da tabela acima ainda devem ser impactados positivamente pela venda dos imóveis Loja Açaí Ipatinga, Minas Gerais e Loja Açaí Avenida Brasil, Rio de Janeiro. Então, esses indicadores podem melhorar ainda mais. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, este é o canal Efeito FIIs, e se você gosta desse tipo de conteúdo que vai bem direto ao ponto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Mas vamos lá, bem na calma, começar pelo início do fundo imobiliário. Qual é o seu objetivo? Ele busca adquirir, desenvolver ou vender imóveis locados preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo. E é isso que eles vêm fazendo. Olha só, o nome do fundo está aqui, TRX Real Estate, ou seja, é basicamente um fundo imobiliário híbrido, mas ele foca muito nessa parte de varejo. Teve seu início em 2019, então está aí no mercado há aproximadamente 5 anos. É administrado pela BRL Trust, que cobra uma taxa de administração bem tranquilinha, 1% ao ano sobre o valor mercado. Eu gosto quando é sobre o valor mercado, é melhor do que sobre o patrimônio líquido. Prazo indeterminado, ou seja, não tem prazo para acabar. Público-alvo, investidores em geral. Então você mesmo pode comprar a cota do fundo imobiliário se você tiver o dinheiro. Já vou te mostrar o valor da cota. É gerido pela TRX, tem como consultor imobiliário também a TRX e tem uma taxa de performance de 20% do QCD e IPCA, mais 6% ao ano. Sempre eu falo aqui no canal, não sou muito chegado em taxa de performance, mas é muito difícil o fundo imobiliário de tijolo alcançar essa rentabilidade. Então é uma taxa, na minha opinião, pelo menos para esse fundo, bem tranquilinha. Mas já vamos entrar aqui na carteira do fundo. Perceba que quase 50% a 54% ele investe diretamente em imóveis, 22% no TRXB11, que é um fundo imobiliário da casa, né? Também possui ali imóveis. Ele possui também cotas do EVBI11, cotas de outros fundos imobiliários e ainda 10% em renda fixa. É como se fosse um caixa do fundo imobiliário, além de alguns CRIs, menos de 1% aí do patrimônio do fundo. Quais são os segmentos de atuação de acordo com a receita do fundo? Temos aqui 48% dos inquilinos são atacadistas, 27% trabalham em varejo, 10% em hospital e 14% casa e construção. Quanto ao perfil dos imóveis, você vê que o foco dele é varejo, 94%, mas agora ele começou a ter um pezinho ali em hospital, que pega aproximadamente 5%. Para quem não sabe, recentemente ele comprou participação no Hospital Albert Einstein. Temos aqui então a receita de acordo com seus inquilinos, uma concentração muito grande ainda no açaí, mas você viu que ele diminuiu bastante, 18% no Grupo Mateus, 14% no Pão de Açúcar, 10% no Hospital Albert Einstein, 8,5% na Leroy Merlin e o restante conforme você está vendo aí na tela. Na minha opinião, bem tranquilo, apesar de ter esse risco, muita concentração ainda no Grupo Açaí, mas beleza. O fundo imobiliário nesse momento possui participação em 53 imóveis. Lembrando que ele vem ainda construindo alguns imóveis. Temos aqui então que ele possui diretamente esses imóveis, você pode ver que são imóveis locados para vários inquilinos. Quanto ao TRXB11, ele possui participação indireta em 14 imóveis através do TRXB11, né? Temos aqui 11 lojas do açaí e 3 lojas do Pão de Açúcar. Na minha opinião, é uma bela diversificação de ativos, fora os outros ativos, né? Fora os outros fundos imobiliários que o TRXF11 possui,
fora os CRIs, fora sua parte em renda fixa. Na minha opinião, é uma boa diversificação de ativos. E não somente isso, essa gestora ela não fica parada, sempre está comprando alguma coisa ou vendendo alguma coisa para destravar um lucro para o cotista. Olha só, no dia 20 de agosto, pode ver que é recente, foi concluída a transação de venda desses imóveis. Temos aqui então 5 imóveis do Açaí e uma loja do Pão de Açúcar, totalizando aí 6 lojas. Ele vendeu 6 lojas e comprou 3 lojas em Campinas, Minas Gerais, em Goiânia, Goiás e Joinville. Olha só, o valor da venda dos imóveis está batendo ali a casa dos 412 milhões de reais, sendo aproximadamente 315 milhões de reais na data da conclusão da transação, no qual o fundo recebeu 57 milhões de reais e o restante foi basicamente o pré-pagamento de um CRI. Então perceba, esse fundo está vendendo alguns ativos, está comprando alguns ativos, está diminuindo a sua alavancagem e ainda está destravando lucro para o cotista. Na minha opinião, é uma excelente transação. E o restante ele vai receber 47 milhões de reais após 6 meses, corrigidos pelo IPCA, depois mais outra parcela de aproximadamente 23 milhões após 6 meses depois dessa parcela B aqui, e depois mais 23 milhões também após 6 meses dessa parcela C aqui. Já vou te mostrar o lucro dessa operação. Quero te mostrar agora os investimentos que esse fundo aqui está fazendo, de mais de 180 milhões de reais. Temos aqui 125 milhões de reais nas 3 lojas que eu falei anteriormente, 34 milhões eles têm que pagar um saldo para a Decathlon e 21 milhões aproximadamente para obras de expansão, que totalizou 181 milhões de reais. Um ponto bem interessante é que, olha só, os imóveis que o fundo imobiliário vendeu, ele não vai receber mais o aluguel já vai para aquele comprador. Já para esses imóveis que ele comprou, ele também já assumiu a posse e já faz jus a toda a receita desses imóveis. Falando então a respeito desses imóveis que o fundo imobiliário comprou, vamos ver a respeito dos contratos. Primeiro, o localizado em Goiânia, Goiás. Prazo de vigência, 30 anos, e ele teve seu início em 2021. Então tem muito tempo aí pela frente, porque o término vai ser em 2050, sendo os 10 primeiros anos no formato atípico e os 20 anos recentes no formato típico. Beleza, eu fico bem tranquilo em relação a isso. Você vê que é o foco do fundo, né? Contratos de longo prazo. E com 10 anos de atipicidade, cara, muito tempo aí pela frente. Outra loja, Joinville, Santa Catarina. Prazo também de vigência de 30 anos, teve seu início em 2021, vai terminar em 2050. Os 10 primeiros anos também no formato atípico e depois no formato típico. Já em Campinas, São Paulo, olha só, temos aqui o prazo de vigência de 40 anos, com início em 2022, vai terminar em 2062, sendo os 10 primeiros anos no formato atípico e os 30 anos restantes no formato típico, bem tranquilo também em relação a isso. Mas vamos falar aqui dos lucros que o fundo imobiliário destravou para o cotista vendendo aqueles 6 ativos. Olha só, com a conclusão da transação, o lucro líquido contabilizado pelo TRX-F11 será de aproximadamente 80 milhões de reais, ou R$ 4,00 por cota, o que representa uma taxa interna de retorno de aproximadamente 14,12% ao ano. É uma excelente taxa, na minha humilde opinião. E aqui um ponto a se destacar é que, considerando que os fundos, no caso o TRX-F11 e o TRX-B11, que faz parte do TRX-F11, né, ele possui cotas do TRX-B11, receberam como primeira parcela aproximadamente 77,1% do total da venda. Esse é o percentual do lucro líquido a ser reconhecido pelo TRX-F11 e TRX-B11 no mês de agosto. Importante destacar aqui, visando uma distribuição linear e previsível, para quem quer viver de fundos imobiliários, essas palavras aqui são excelentes. Linear e previsível dos resultados do fundo. Boa parte do lucro recebido pelo TRX-B11 será distribuído em dezembro, com pagamento em janeiro de 2025, sendo assim reconhecido pelo TRX-F11 como lucro caixa no primeiro semestre ainda de 2025. Dessa forma, considerando as características que os fundos possuem atualmente, eles estão postergando a estimativa da distribuição de dividendo do resultado atual entre 0,90, ou seja, 90 centavos e 93 centavos por cota, até junho de 2025. E em dezembro de 2024, eles pretendem distribuir entre R$ 1,50 e R$ 2,50 por cota, sendo que o principal fator que influenciará no valor da distribuição de dezembro de 2024 será a conclusão da venda dos imóveis Loja Açaí e Patinga, Minas Gerais,
e Loja Açaí, Avenida Brasil, Rio de Janeiro, já que o lucro estimado na venda desses dois ativos é de R$ 1,50 por cota. Então, resumindo tudo isso aqui, o fundo imobiliário vendeu 6 ativos, já pegou aproximadamente 77% do valor que ele vendeu esses imóveis. Eles vão pegar esse lucro, vão reter para distribuir de forma linear, ou seja, entre 90 centavos e 93 centavos por cota até junho de 2025, sendo que em dezembro eles pretendem destravar um valor entre R$ 1,50 e R$ 2,50 por cota. Isso é muito interessante para o cotista, particularmente falando, eu gostei bastante. E só para você ter ideia dos valores agora que o fundo imobiliário recebeu em agosto, veja suas receitas imobiliárias, vinham sempre na casa dos 12 milhões, ó. Em agosto, 57 milhões, mas ele continuou distribuindo, olha só, ele distribuiu aqui 90 centavos, depois R$ 1,05, depois 0,93, em agosto 0,93, mesmo fazendo muito mais dinheiro do que os outros meses, ele segurou para manter uma previsão dos seus rendimentos entre 0,90 e 0,93. Em dezembro, a tendência é eles distribuírem um valor maior. Já quanto aos seus contratos, temos 94% atípicos. Esse fundo gosta muito dessa palavra, né? Atipicidade. Quanto aos seus reajustes, a maioria é reajustado pelo IPCA. Contratos que vão vencer aproximadamente 15 anos, pelo menos a média. Ele possui 0% de vacância física e, nesse momento, 0% de vacância financeira. Cara, e nesse momento, o TRX-F11 vem sendo negociado a R$ 105,41. Ou seja, mesmo com tudo isso, diminuindo a alavancagem, aumentando o portfólio, aumentando os inquilinos, mesmo assim, ele ainda está com PVP de 0,99, ou seja, 1% de desconto frente ao seu valor patrimonial, e vem entregando um bom dividend yield e, pelo visto, vai continuar entregando bons rendimentos para o cotista. Agora eu vou dar a minha opinião. Lembrando, não é recomendação, é a minha opinião. Este conteúdo é apenas educacional. Vendo tudo isso, vendo esses indicadores aqui e olhando os rendimentos do fundo, portfólio do fundo e tudo mais, quando eu comparo a questão de risco e retorno, esse fundo imobiliário TRX-F11 vale a pena. E para você, esse fundo é ou não é um bom fundo imobiliário? Comenta aí, seu comentário é muito importante aqui para o canal. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.